Investidores do Reino. Temos desta vez um entrevistado, família Wood, Giane, Miguel e Luiz. É uma família que patrocina o canal da Rádio ITV Menorá. E vamos falar com a Giane, né? Conhecer um pouquinho sobre esse investimento, como é que surgiu essa vontade, porque geralmente a gente vê empresas, né, negócios, só que tem famílias investindo e essa família hoje já está um tempinho, né? Temos várias famílias, inclusive, e aos poucos a gente vai trazendo aqui para o Novas do Reino para você conhecer. Hoje a gente está com a Giane. Boa noite, Giane, tudo bem? Boa noite aos irmãos, boa noite à nossa audiência aí, né? Temos vários boa noite. ouvintes Boa aqui. noite aí pro Miguel e o Luiz, né? Já estão por perto? O Luiz já foi pra caminha, que ele vai pra aula cedo, mas o Miguel não roda. Então tá. Giane, conta pra nós então a história da família de vocês um pouco, como vocês vivem, né? E como o Senhor tem abençoado vocês até agora. Eu tava olhando para ver o que eu ia compartilhar, né, sobre o investimento do reino. Porque esse foi um desejo que brotou em mim faz muito tempo, desde que começou os investimentos, né? Mas eu ficava pensando, mas eu vou investir, eu não tenho loja, né? Eu sou funcionária pública, né? O que eu vou... Mas eu tinha aquele desejo de ser investidor. Então, o que eu vou fazer? E isso ficou no meu coração muito tempo, mais de ano, assim, foi um namoro grande, assim, com o Senhor, né, com o Espírito até, eu, né, consegui falar com a irmã daí, né, e aquilo vinha no meu coração, sempre quando tinha aquele, né, a parte que o pessoal ia nos encontros, olha, pessoal, tem Investidor do Reino, né, depois passa ali atrás, fala com a irmã, aquele negócio, disse, tá, mas e qual? E isso queimava no meu coração. Aí... apareceu uma família investidora do reino, eu não me lembro de família que era agora, mas foi a primeira família, assim, e aí eles falando sobre isso, que eles eram uma família investidora, eu disse, opa, eu acho que tá aí o negócio. Aí tu vê a oportunidade. Sim, eu pensei, aquele desejo que eu tinha, mais gente também tinha, né, e essa família, não lembro que família que é agora. É família mas FS. Isso aí, foi a primeira família essa? Foi. Isso, então, quando eu vi a entrevista deles, né, falando sobre o investidor do reino, eu disse, mas eu acho que é por aí. Aí falei com a irmã, aí ela me mandou as propostas pelo WhatsApp, e eu fiquei mais um mês ainda, remoendo ali, né, já vou ler a proposta e vou ver, vou ler, vou orar, né, e foi, e não conseguia sentar para olhar tudo, meu Deus do céu. Até que consegui, né, e decidi por isso, e aí que versículo, né, aí é Josué, né? Teve uma direção bíblica, então, também. Teve. Bacana. Sim, porque esse versículo, né, de Josué 24:15, foi o primeiro versículo, quando eu me converti, há uns 16 anos atrás. Foi o primeiro versículo que eu lembro que foi me falado, né? Só aquela última parte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu falei isso para a irmã. E aí, eles montaram, assim, um anúncio. Fechou tudo, assim, né? Que legal. E aí, da minha família, só eu e os meus meninos aqui, que somos, a gente é cristão, né? Que a gente é do reino. O resto do povo é só na oração, né, irmãos? Só estamos na intercessão ainda, né? Sim. Mas eu acredito que o Senhor chama no momento certo, os dele ele vai pegar, né? Ele vai buscar. E aí... Pode falar. O que eu ia dizer que eu acho muito legal no anúncio é que diz ali pra gente escolher quem eu vou servir, né? E a Giane e os guris escolheram servir Deus. Então, como é pra ti, Giane, você e os guris hoje servir Deus? Ser um servo e também um investidor. Olha, servir Deus quer dizer fica fora dos convites familiares para algumas coisas, né? Porque daí eles já sabem que a gente não participa de algumas coisas, então a gente já fica meio de lado nessa parte, e aquela coisa assim da gente, tu sabe que tu tem algo depois, tu tem a certeza que tem algo depois daqui. Verdade. Uma esperança, né, das promessas. E aí... E as promessas que estão, né, para aqueles que amam o Senhor, que fazem a oração do novo nascimento, que se convertem. E tem um tratamento diferenciado dos meus colegas também. E ser investidora do reino tem uma história bem pitoresca. Eu não sei se isso não vai ser um contra-testemunho. Porque no mês que eu finalmente decidi
bom, agora. Daí falei com a irmã, tá tudo certo, mandei os números do documento e coisa e tal, escolhemos o versículo, ela fez um anúncio, beleza. Tinha um dinheiro que eu recebia que aquele mês daí parou de vir. Uma prova de fé. Daí eu pensei assim, meu Deus, e agora? Eu decidi muito tarde. Primeira coisa que eu pensei, disse, mas não. Vocês não têm ideia, irmãos, que no dia de entrar e investir, sempre tem, eu não sei de onde é que vem, mas sempre dá para pagar o anúncio. Que legal. Provisão então, divina. isso é uma coisa. E sem contar o restante das coisas, né? A dificuldade que eu creio que todos estão sentindo, né? Vem gente trazer coisa na minha porta aqui para mim, sabe? Uma coisa assim que não tem explicação, assim. Às vezes eu fico pensando, hoje não tem isso em casa para comer, essas coisinhas para as crianças, né? De repente chega uma vizinha, ô vizinha, eu fiz aqui para meus guris, para os teus. Eu recém me mudei para essa rua que eu tô morando agora. Tô de casa nova, né, pessoal? Já tudo fundo aqui, tudo. Então são coisas assim, ó, Deus tem acrescentado, assim, não aumentou o dinheiro, mas aumentou a paz, sabe? É uma coisa assim que eu não sei explicar, irmãos. É só que seja investidor para você saber, porque é só fazendo isso que você vai saber. O renovo do espírito, né? A cada dia você é só passando por isso, para sentir aquilo que Cristo nos dá. E foi mais simples do que tu imaginou, Giane? De ser investidor? De decidir e levar diante de Deus, e também todo o processo de ter a tua imagem ali, né? O áudio, a propaganda. Olha, a parte dos irmãos ali foi perfeita, né? Foi uma coisa assim que realmente é bem aquilo, assim, ó, de a gente... O que está escrito ali é o que acontece, é o que aconteceu na minha vida, né? O versículo, a forma como eles colocaram e como foi falado, até a voz do irmão ali, né? do Flávio, assim, fechou tudo. Disse, ficou perfeito. O desenho, tudo. E qual outra pergunta, Vitória, que você fez? A decisão foi simples no teu coração, depois que tu deu aquele passo, assim, tu viu que Deus ajeitou as coisas, trouxe tudo que era necessário? Isso já estava, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu que estava trancando, né? Era aquela coisa, aquele ego, né? Aquele meu eu ali que estava trancando, porque eu podia ter feito isso há muito mais tempo. Então, quanto eu deixei, porque os irmãos que vieram, e daí alguns irmãos vieram, como é que tu fez, né? Chega, tá bom, amor. Como é que tu fez para ser investidora, né? Vimos o teu anúncio, disse, tu faz assim, então as pessoas veem, né, o anúncio e disse, mas se ela pode, eu também posso, se ela pode, eu também posso, né? Não sei. Eles vieram falando, e aí mais gente também foi atrás disso, sabe? Incentivou teu testemunho. Eu acredito que o mais difícil é o primeiro passo, né? Todo mundo tem um pouco de dificuldade, um pouco de medo, né? Porque não sabe como é que vai ser. Mas depois de dar o primeiro passo, o Senhor vai colocando o caminho ali, né? E aí já sente, como tu compartilhou, o amparo, né? A paz que o Senhor coloca, que confirma, né? Que aquele caminho, aquela decisão foi a certa, né? Sim, verdade. E isso que eu sempre falo para os irmãos, quando me perguntam de civil, é uma forma que o Ministério tem de ter uma previsão de entrada de dinheiro para investir. A gente precisa entender que isso não é só não é um anúncio, é uma forma é um grande auxílio para o Ministério, quer dizer, um grande pequeno auxílio, né? Cada um, se muitas pessoas entendessem isso, que é para deixar uma certa segurança também para poder investir, né? Em equipamento, enfim, expandir o reino, né, irmãos? A gente tem que ter bem claro isso. Perfeito. Tem até comentários aqui da Michele de Oliveira colocando, né? Glórias a Deus, o Senhor que servimos é provedor. E essas experiências já é algo comum, né? Nessas entrevistas do investidor do reino, coisas que Deus faz quando a gente age por fé. Sempre pensando, né? Que a gente tá para servir o nosso rei e, em primeiro lugar, tá o reino. Dessa forma, as nossas coisas serão acrescentadas e o Senhor vai cuidar, né? Sim. De tudo que a gente precisa. Óbvio, a gente tem que colocar tudo em oração, pedir direção para Ele, que o mais Ele fará. Então, tu tem no teu coração, assim, Jane, que além de ler a Bíblia, orar, evangelizar, enfim, tu investe no reino também com as finanças para a expansão da obra, para levar adiante, para que essa mesa alcance mais pessoas. Sim,
Porque assim, ó, aquela coisa de, eu vou investir porque o Senhor vai aumentar os meus ganhos, vai prover. Isso aí o Senhor me derrubou por terra no primeiro mês, porque diminuiu as finanças. Porque eu já tinha no meu coração que eu estava fazendo isso, que era investir no reino. Não é esperando, é bem o Mateus 6,33 ali, investe, né, busca primeiro lugar o reino e a sua justiça, né? E as demais coisas vão ser acrescentadas, mas sem ficar, e agora que hora que vai chegar as demais coisas, né? Que a gente fica com esse negócio aí, não é? Tu tem que estar com o coração limpo e direcionado para o que o Senhor quer. O Senhor quer Ele em primeiro lugar, né? Então, nesse sentido, assim, o Senhor me puxou o tapete no primeiro mês. Eu tinha um pouquinho de esperança de já assim, vou ganhar mais, né? Vou trocar de carro, não é por aí, irmãos. É verdade. A nossa riqueza não é aqui, né? Nossa riqueza e nosso tesouro não tá aqui, né? É verdade. Giane, na palavra diz que a gente tem que investir no reino, né? Trazer pro Senhor com alegria, né? E tu sentiu essa alegria no coração de ser investidora? Quando eu consegui finalmente encaminhar os documentos e ver o versículo e botar, eu queria mostrar para todo mundo, mas como é que eu vou mostrar lá para minha família? Eles não vão nem entender. Essa maluca aí tá fazendo, né? Eu queria contar para todo mundo, né? E daí, só que daí, engraçado, né? Eu não contei para ninguém. Os irmãos viram e daí não foi a minha propaganda, né? Foi o que o Espírito tocou os irmãos a partir do que eles viram ali, né? É o Espírito falando, né? No corpo, né? Bacana. Que é um só. É verdade. 22h22, vamos ter que encerrar. Infelizmente, claro. Viu, Jane? Passou rápido. Foi rápido. Passou rápido demais. Eu queria que tu deixasse as considerações finais, então, né? Pra gente encerrar o quadro e deixar gravadinho certinho. Coloque aí para todas as tuas palavras, um incentivo para aqueles que querem se tornar um investidor e ainda não deram esse passo. Façam. A fé é a gente caminhar num caminho que a gente não enxerga primeiro, né? A gente botar o pé e depois o Senhor bota o chão, né, irmãos? E a gente tem que ter isso. É só a gente sendo investidor para entender isso, o que a gente sente com isso. Tu se sente... É uma estranha segurança de ter aquele valor a menos na tua conta, entendeu? Mas é diferente, não é essa segurança humana, irmãos. Seja investidor do reino. Quer saber um negócio bom, uma sensação boa, né? Investe no reino, porque vai ter muito testemunho. Eu quero ouvir o testemunho de cada um que agora sentiu no coração queimar um pouquinho, que nem eu sentia no meu. Amém? Isso aí, Jane. Muito obrigado. Obrigada, Miguel e Luiz. Abração aí. Até uma próxima, gente. Até uma próxima aí. Se o Miguel quiser aparecer para dar um tchau aí. Miguel, dá tchau aqui, Miguel. Não, ele tá deitado no sofá e disse tchau. Então tá. Isso aí, família Udi. Boa noite. Até, galera. Boa noite. Família Udi participando aqui do Novas do Reino. Esse quadro você também pode fazer parte, né? Se caso você se tornar um patrocinador do canal, e vai contar muitas experiências também, assim como todos os nossos convidados sempre contam. Eu tenho certeza que esquentou vários corações, né? Ouvindo, tenho certeza que muitos vão tomar a decisão aí de ser um investidor também a partir do compartilhar da Giane. Isso aí. E o número do investimento a gente vai passar na tela aí para que você possa entrar em contato com o número da TV Menorá, que mudou há algum tempo atrás. Então fique atento, né? O número correto mesmo é o que a gente vai partilhar aqui contigo. Área 11, tá passando na tela. Você entra em contato, fala ali com eles que quer ser investidor, pergunta aquilo que tem dúvida e o número, então, para você, área 11 95310 7077. Investidores do Reino.